Olá, irmãos e irmãs em Cristo, saudações fraternas. A nossa oração é que todos vocês estejam em paz, todos vocês estejam confiantes, mesmo em meio à crise instalada, à crise que nós vivemos, não é? Que a fé, que a confiança em Deus gerem descanso lá no íntimo de cada um de vocês, essa seja a realidade diária das nossas vidas nesses tempos tão confusos, nesses tempos tão difíceis, não é? E isso é tão necessário, muito necessário, diante dos desafios que nós temos nestes dias. Tem sido também abençoador, irmão e irmã, interceder pelos pedidos de oração colocados aqui no nosso chat. Então, vamos continuar fazendo isso. Coloque ali, dê o seu olá, não é? E também escreva ali os seus motivos de gratidão, tá bom? E sem esquecer das palavras de vitória também, não é? Do reconhecimento da ação da boa mão de Deus sobre nós. Coloque ali seus motivos de gratidão, os seus pedidos de oração, tá bom? Vamos à palavra, irmãos. Eu convido você a acompanhar a leitura, a fazer a leitura aí também, se assim preferir, no livro do Êxodo, capítulo 16, apenas o versículo 4. Esse foi um texto que nós começamos a analisar na semana passada, falando sobre a murmuração, e agora eu quero me deter no versículo 4. Êxodo 16, verso 4. O nosso tema, com base neste texto da palavra do Senhor, é o provedor e eu. O provedor e eu. O texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vamos ler de novo esse texto, irmãos, que embora seja um único versículo, nos traz tantos esclarecimentos, né? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vamos então, irmãos, tirar algumas lições a partir deste verso. Como eu disse agora há pouco, nós, há alguns dias atrás, estudamos os primeiros versículos deste capítulo, Êxodo 16, tratando da dinâmica da murmuração na nossa vida. E nós fizemos uma pergunta que é decisiva nessa questão da murmuração. A pergunta que fizemos há dias atrás é como nós definimos aquilo que é básico para nós. Como é que nós definimos as nossas necessidades básicas? E pudemos, irmãos, ali verificar que muita gente confunde necessidades com desejos, confunde necessidades com caprichos. E também vimos, com base na Escritura, que Deus promete suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. E terminamos, àquela altura, perguntando: você está chamando de necessidades coisas que, na verdade, não são necessidades? Isso, repito, é decisivo quando pensamos na dinâmica da murmuração na nossa vida. Mas vamos pensar um pouco agora sobre uma outra pergunta com base no texto e com base especificamente nesse verso, nesse versículo 4. A pergunta é: como é a nossa relação com o provedor das nossas necessidades básicas? Ou seja, como é que está o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso provedor? Nessa crise, irmãos, que nós estamos vivendo, e nos desdobramentos da crise, eu creio que Deus está ajustando o foco da nossa visão para enxergarmos melhor quem de fato é o nosso provedor. Em outras palavras, de onde é que vem o nosso sustento de verdade? Qual é a fonte que verdadeiramente supre as nossas necessidades? Vamos lembrar aqui do Salmo 127, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O salmista, irmãos, aqui não está desaconselhando o trabalho, não é? Ele não está aqui encorajando aquele que quer ficar de braços cruzados vendo a vida passar. O salmista não está dizendo que não é para você trabalhar e aí Deus vai te dar o que você precisa de modo algum. Também alguns dias atrás nós vimos que a Bíblia nos manda estar preparados para a luta de todo dia. O que o salmista está dizendo, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, é que o verdadeiro provedor é o nosso Deus. Deus é a verdadeira fonte do nosso sustento, não é o nosso trabalho. Você entende isso? Deus é aquele que de verdade é o provedor. É exatamente isso que nós encontramos aqui no verso 4 que nós lemos. E vemos que a maneira como Deus ofereceu a solução ao problema, a solução para a crise do povo, ali no meio do deserto, revela-nos, irmãos, que tipo de relacionamento Ele quer ter com o seu povo. Ele quer ter comigo e com você. Pão do céu, irmãos, é o que Deus diz que iria fazer chover. Pão do céu. Isso era um milagre. Pão não cai do céu, como a gente sabe. E o povo veria esse milagre diariamente. Pão caindo literalmente do céu. E vamos lembrar que assim foi não por um dia ou dois, foi assim não por uma semana, foi assim por 40 anos. E um outro ponto muito importante, irmãos, Deus diz que o povo colheria a porção diariamente. É aquilo que o Senhor Jesus, na oração dominical, a oração do Senhor, a oração modelo para a nossa vida de oração, quis nos ensinar, não é? Ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso não é sugestivo, irmãos? Pense aqui, por que diariamente? Porque Deus queria provar o seu povo. Ele mesmo fala isso na continuação do texto, né? O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus queria provar o seu povo, para verificar se o seu povo andaria nos seus caminhos ou não, no meio da crise, no meio do deserto. Isso é sugestivo, irmãos, é didático. Porque muitos de nós só sossegam a alma, por assim dizer, quando tem a despensa cheia. Só descansam quando os armários estão completos, preenchidos, não é? Se a coisa não é assim, já quase começam a surtar. Está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o texto que lemos mostra que o sustento de Deus era diário. Mostra que o sustento vinha do céu, vinha de Deus, e mostra que esse sustento era para cada dia. Por meio disso, irmãos, nós vemos que a finalidade de Deus, o maior interesse do Senhor, nunca foi e nunca será apenas nos dar o pão. Pão ele podia e pode fornecer a qualquer tempo, de vários modos, porque ele é o Criador, ele é o sustentador de tudo e de todos. Mas ao dizer a Moisés, Moisés, avisa o povo que vai cair do céu o pão de cada dia, o propósito maior dele, de Deus, nisso, era provar o seu povo, era saber se os seus filhos estavam andando com ele ou não. Era relacionamento. Ou é relacionamento aquilo que Deus sempre quis de nós ao nos prover, ao suprir as nossas necessidades. De modo que, como diz o pastor Daniel Santos Júnior, aprender a fazer a vontade de Deus é a principal chave que abre o grande celeiro de Deus. Jesus disse, você se lembra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É curioso, irmãos, é intrigante até que Deus tenha dado esse pão, mas tenha feito isso como um teste. É como se ele dissesse, eu quero ver a reação desse povo.
Qual é o tipo de relacionamento que esse povo quer ter comigo? Ou esse povo não quer se relacionar comigo, quer ter apenas as necessidades supridas, preenchidas? Muito além de suprir as nossas necessidades. E Deus se preocupa com isso, não tenha dúvida, né? Mas muito além disso, o que Deus quer é ajustar a nossa relação com Ele. Irmãos, como é que nós nos relacionamos com aquele que nos dá o que nós precisamos para viver? Vocês já devem ter visto filhotes de pomba no ninho deles, né? Ou filhotes de outro pássaro, de sabiá, por exemplo. A gente vê isso na natureza, também nos documentários, na TV, na internet. Quando a mãe ou o pai chega ali, os filhotes ficam desesperados e eles fazem o quê? Abrem o bico, ficam de boca aberta para que os pais venham regurgitar dentro da boca deles, né? Não é esse o relacionamento que Deus quer ter comigo, não é esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Deus não nos criou apenas com a necessidade de comer, beber e vestir, irmãos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, nem só de pão, diz o texto, não é? O texto sagrado, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por essa razão, irmãos, Deus não nos dá simplesmente o pão, a carne, mas Ele nos dá o que nós precisamos de modo a testar o nosso relacionamento com Ele. Mesmo no nível humano, nos nossos relacionamentos interpessoais, às vezes a gente percebe a maneira como as pessoas usam o que nós damos, né? Ou a maneira como elas aceitam a ajuda que nós fornecemos. Nós queremos saber algumas vezes, e eu não sei nem se isso está certo ou não, porque algo dado não pode mais ser alvo de nossa preocupação, mas vira e mexe, nós queremos saber se nós estamos, ou melhor, queremos saber qual o uso que foi feito daquilo que nós demos, né? Queremos saber se nós estamos sendo apenas usados, porque muitas vezes aquela pessoa não agradece, não quer um relacionamento, né? Ela quer apenas o benefício, a ajuda imediata e só. Agora, imagine essa dinâmica do nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Deus, sendo provedor de todas as coisas, o que Ele tem interesse de verdade é no relacionamento. Pense, por exemplo, na nossa contribuição para a causa do Evangelho, pense no dízimo. É um ponto sensível, porque Deus não precisa do nosso dízimo, não é? Ele é o dono do ouro, da prata, do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo, os que nele habitam, diz a palavra do Senhor. O dízimo, então, é uma das maneiras que Deus elaborou para quê? Para ver se nós entendemos, irmãos, que Ele é o provedor, para ver se nós confiamos mesmo que Ele é o Deus da providência. E esse é só um exemplo dentre tantos outros. Então, pare e pense nessa pergunta que nós fizemos agora há pouco. Como você se relaciona com o provedor? A provisão das nossas necessidades não é uma questão de atendimento num balcão, não é? A provisão das nossas necessidades não é para acontecer como um prestador de serviços atendendo o seu cliente. Claro que não. A provisão das nossas necessidades é uma questão de relacionamento com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não prover e suprir, o texto é claro, tudo vai ser inútil. Irmãos, há um hino no nosso inário, que de vez em quando nós incluímos nas nossas liturgias, no nosso inário, Novo Cântico, é o hino número 57, Fonte de Todo Bem. E os versos dele falam muito de perto, falam do que nós estamos refletindo aqui, porque a letra diz assim: a terra semeamos a fim de nos dar pão. Essa é a nossa parte. Mas a primeira estrofe continua dizendo: mas Deus é quem a nutre com benfazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração.
A segunda estrofe fala também, aponta para isso também: o Criador de tudo, que em toda parte está, colore a flor silvestre, e a estrela brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. E o coro diz assim: de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Na última estrofe, ele fala da maior das provisões, não é? Como Deus nos sustenta espiritualmente. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador. A nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. E aí, quando cantamos, terminamos de novo com o coro: de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Eu termino, irmãos, a breve mensagem de hoje citando o texto de Isaías 41:10. Você se lembra desse texto? O profeta diz ali: não temas, Deus falando através do profeta a mim e a você, não é? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos, irmãos, ter o coração aberto, os ouvidos bem abertos para ouvir essas palavras do céu, palavras de Deus para mim e para você. Eu vou repetir, é Deus nos falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Muito bem, vamos orar a Deus nesse instante? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Ó Deus, Pai bondoso, Deus de toda graça, obrigado a Deus, porque como Pai que Tu és, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sós, e o Senhor supre toda e qualquer necessidade nossa. Ó Deus, que nós possamos sempre enxergar isso, e que nós possamos enxergar além disso, aquilo que o Senhor mais quer ao suprir aquilo que precisamos. Como vimos na Tua palavra, o Senhor quer relacionamento. O Senhor, ao nos dar aquilo que precisamos diariamente, a porção para cada dia, o Senhor quer ver se nós andamos nos seus caminhos ou não. O Senhor está nos provando para ver se nós andamos na sua lei ou não. Ó Deus, nos desperta para o relacionamento com o Senhor, que o suprimento das nossas necessidades, que certamente está acontecendo, sempre aconteceu e continuará acontecendo, seja apenas um pretexto para aprofundarmos a nossa relação contigo. Ó Deus, e muito obrigado, te louvamos, porque o Senhor é o Deus glorioso, mas é o Deus presente, porque o Senhor é o Criador, mas também o sustentador das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, vamos agora então orar com as nossas famílias, né? Essa é uma grande bênção desses dias tão confusos. O fato de nós trazermos de volta, quem sabe, a questão da oração com as nossas famílias. Então vamos orar. Ore para se relacionar com o provedor. Ore crendo, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, ore crendo que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Um abraço fraterno, então, em todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas aqui. Deus os abençoe em tudo.